au pairs e aventureiros desse mundão. Eu sou Carol Simone e nesse mês temos esse episódio especial para o Dia dos Namorados. E eu trago os relatos de dates, histórias de amor, dates furados e até polêmicos. Já começo explicando que o termo date é usado para um encontro amoroso. Sabe quando você conhece alguém e marca de sair para se conhecer melhor? Isso é um date. É legal dizer também que temos, às vezes, algumas confusões entre uma língua e outra. Por exemplo, no Brasil, quando estamos saindo e conhecendo uma pessoa, a gente chama de ficar. Estou ficando com fulano ou saindo com ciclano. Para isso, no inglês, usa-se dating, o que pode ser confundido com namorar. Se alguém diz que está dating alguém, quer dizer que estão ficando, se conhecendo. E para dizer namorando, que já é um termo mais sério, digamos, usa-se relationship, um relacionamento. Bom, confusões à parte, só queria mesmo explicar o contexto da palavra, porque vocês vão ouvir muito aqui durante o episódio. Conhecer alguém e sair para um encontro nunca foi tão fácil como nos últimos tempos. Na era digital, com 1 milhão de aplicativos para tudo. Mas dates são a mesma coisa em todo lugar do mundo, gente. Tem encontro horrível, engraçado, tem as pessoas que já querem te pedir em casamento no dia seguinte. E claro que muitas vezes as pessoas são confrontadas com as diferenças culturais. Por exemplo, há quem diga que nos Estados Unidos os boys não beijam de língua. Aliás, só vão te beijar lá pelo 3º encontro e vai ser selinho mesmo. Isso porque eles acham que o beijo com língua é uma coisa muito íntima e só deve acontecer quando se tem uma coisa mais séria, um namoro mesmo. Eu nunca fiquei com um americano e não posso assinar embaixo, mas as estatísticas dizem que enquanto você ouve esse podcast, 5 au pairs brasileiras nos Estados Unidos sofrem com um boy que beija como se fosse um desentupidor de pia, boca aberta e sem língua. Já na Europa, a fama é a da frieza das pessoas, que são muito na delas e não enchem o saco, mas pra gente isso pode parecer desinteresse. E aí você segue a sua vida, deixa a pessoa pra lá, imaginando que a pessoa nem quer saber de você. Até pode ser, mas às vezes é só um fator cultural mesmo. Vamos falando mais sobre isso nas histórias que eu separei para o episódio de hoje. Antes de mais nada, quero lembrar que nesse podcast não cabem julgamentos. Não aceitamos nenhum comentário ofensivo. Alguns nomes aqui citados são verdadeiros e outros são fictícios, para preservar a identidade dessas pessoas que não quiseram se identificar por algum motivo. Quero começar com uma história de amor para deixar todos os coraçõezinhos de au pair amolecidos e esperançosos. E depois disso tem quase rematch por causa de boy, presente inusitado, holandês pão duro, que é pleonasmo, né? E para encerrar, dates envolvendo host family. A primeira história é a da Stephanie, que é carioca e quando decidiu se aventurar na vida de au pair, teve um match com uma host family em março de 2020, bem na época que começou a pandemia. E por causa disso, ela não sabia quando seria possível embarcar. Essa etapa do processo é muito gostosa, porque quando você acha uma família que parece legal e bate com seus requisitos e eles também gostam de você e o match acontece, é um sentimento de felicidade, de meta cumprida, dá uma sensação de vitória, de alcançar algo, como passar numa prova ou conseguir um trabalho que você queria tanto. Então, eu só consigo imaginar como foi para Stephanie ter esse mix de sentimentos e uns dias depois a frustração de voos cancelados, consulado fechado, não tá emitindo visto, enfim, ela já achou que nada ia acontecer mais e que não ia dar mais nada certo. E nesse meio tempo, desanimada com essa situação, ela continuava conversando com a família, né, mas sem saber o que ia ser. E uma noite ela teve um sonho. Nesse sonho, ela estava nos Estados Unidos,
Estava chovendo e ela estava indo passear nesse dia. Ela chegou em uma igreja, entrou, ela se lembra de que tirou os sapatos no sonho, porque estavam molhados da chuva, e quando ela entrou na igreja, a igreja estava lotada. Só tinham 2 lugares para sentar, 2 lugares vagos. Então ela se dirigiu para essa cadeira que estava vaga e se sentou. A outra cadeira do lado dela continuava vazia. Mas em dado momento, sabe como são os sonhos, né? Do nada, apareceu um cara ali do lado, na cadeira ao lado dela. Eles se olharam. Nesse momento, ela diz que soube que ele era a alma gêmea dela. Ele era o The One, a metade da laranja. Ela se lembra detalhadamente dessa cena e pôde ver nitidamente alguns detalhes, como o cabelo dele e até uma tatuagem que ele tinha no pulso. Ela diz que parece coisa de maluco, mas que esse sonho foi muito real e intenso. A família que ela teve o match não desistiu dela e, por sorte ou por plano divino, como a Stephanie acredita, essa família se encaixava nas 2 exceções que poderiam gerar um visto de au pair nessa época da pandemia. A host mom trabalha na área da saúde e uma das crianças tem necessidades especiais. Chegando no Missouri, em outubro, inclusive eu falei para ela que eu conheço esse estado por causa de um personagem da série Modern Family, o Cam, que ele é de lá e cita isso em vários episódios. E ele sempre descreve como sendo uma grande roça. Ela disse que também pensava isso antes de ir para lá, mas que na cidade onde ela mora, ela nunca viu nem uma vaca sequer. Eu fiquei decepcionada. Mas enfim, ela estava solteira, mas meio cansada de aplicativo de relacionamento, não estava muito ativa. No início de dezembro, ela ainda tentou baixar um outro aplicativo novo, mas não estava dando certo nem a instalação e ela desistiu. Fazendo um joguinho nesses filtros do Instagram, que aparece o que vai acontecer na sua vida em 2021. A resposta dela foi: você vai casar. Bom, os mais céticos diriam que esses jogos têm poucas opções e se você brincar algumas vezes, pela probabilidade, uma hora isso vai aparecer para você também. Mas para Stephanie, até isso era um sinal de que algo estava por vir. Mesmo solteira e sem ter nenhum crush sequer, ela tinha um sentimento inexplicável de que algo ia acontecer, de que o amor da vida dela estava chegando. Uns dias depois, ela tentou de novo baixar esse aplicativo e conseguiu instalar. Ela deu match lá com 2 caras. O primeiro pediu ela em casamento em 5 minutos de conversa, bem típico dos doidos americanos. E o segundo mandou vários nudes em 10 minutos de conversa. Um fiasco. Ela já estava quase desistindo de novo desse aplicativo e desinstalando tudo, quando um outro cara fez um comentário sobre o que ela escreveu no perfil dela. Assim, de início, ela ficou meio desconfiada, porque o perfil dele tinha tipo 2 fotos só, pouquíssimas informações, e ela estava com medo de ser um perfil fake ou um doido. Ficou pensando por um tempo se ia responder a mensagem dele ou não, mas acabou sendo mais forte que ela e ela respondeu. Eles continuaram conversando, fizeram chamada de vídeo, que bom, fica a dica para quem quer checar se o boy é real. Inclusive vai ter uma outra história nesse episódio em que a chamada de vídeo foi crucial, aguardem. Ela o convidou então para se encontrarem na igreja onde ela frequentava lá e depois irem para um parque lá perto para um date, para conversarem e se conhecerem melhor. Eles se encontraram, conversaram bastante e já no primeiro date ele falou para ela: olha, quero te contar todos os pontos importantes do meu passado, da minha vida e o que eu quero para o futuro. Falou das bagagens que todos nós temos, né, de relacionamentos anteriores e que mesmo já superados existem. E ele queria mostrar para ela todos esses pontos da vida dele logo de cara, para ela já saber e talvez até decidir se gostaria de continuar saindo com ele ou não. Ela achou isso o máximo,
sentiu uma super confiança porque ele estava ali se abrindo e não tentando esconder coisas, mentir ou mostrar ser alguém que ele não era. E aí ela fez o mesmo, contou para ele todas as coisas que ela passou, namoro abusivo, traumas, e ali foi como se eles deixassem esses pesos do passado para trás para conseguir olhar para o futuro. Talvez sem nem ter consciência disso, um ajudou o outro nesse momento de desapegar do que não servia mais e seguir em frente. Eles continuaram conversando e tudo se encaixava perfeitamente. Ele era o cara ideal para ela. Até a tatuagem no pulso que ela viu lá naquele sonho, ele tinha. Ela tinha em mente e escrito também, muito bem definido, tudo o que ela gostaria de encontrar em um relacionamento, para que ela nunca aceitasse menos do que merece. E a cada dia ela tinha certeza que ele era a pessoa certa para ela. E aí, no meio de uma conversa aleatória, ele diz que tinha algumas ideias do que ele gostaria de encontrar em um relacionamento e que ela se encaixava em tudo. Eles estavam em perfeita sintonia, gente, sem saber que ela achava que ele se encaixava nos requisitos dela. Ele disse que ela se encaixava nos dele. Eu tô chocada. Eles conversavam o dia todo, todos os dias. Até o primeiro beijo foi cena fofa de filme romântico. Eles estavam um dia no carro comendo e o celular dela caiu. Ela se virou para pegar e ele aproveitou o momento para beijá-la. Tascou-lhe um beijo que ela perdeu até o ar. Ela diz que foi o melhor beijo da vida dela, que ela teve um sentimento que ela não sabe nem explicar. Logo, ele a pediu em namoro e tudo ia fluindo muito naturalmente. Ela foi conhecer a família dele e claro que sempre dá aquele nervoso de primeira vez conhecendo a família do namorado, né? Ainda mais que para ela seria falando tudo em inglês com a família. Mas ela disse que se sentiu em casa, disse que foi muito gostoso, foi super bem recebida e ela se sentiu como se já fosse parte da família. Ele começou a aprender português porque diz que acha importante saber a língua dela e também para poder se comunicar melhor com a família dela. Ela disse que eles não têm problema com o choque entre as culturas e aprendem muito um com o outro. A Stephanie diz que pode parecer clichê, mas que ela nunca foi tão feliz assim com alguém antes, que ela era feliz sozinha, era autossuficiente, mas que agora ela transborda de felicidade e que o amor é isso, não é encontrar a sua metade, é ser por inteiro e encontrar outro alguém por inteiro e juntos transbordar de coisas boas. Ai, ai, gente, uma história de amor. O meu coração já estava quentinho ouvindo todo esse relato quando eu recebo uma mensagem da Stephanie, uma semana depois que ela me contou toda essa história deles, dizendo que eles agora estão noivos. Quero deixar aqui meus parabéns aos noivos e dizer que eu desejo toda a felicidade do mundo a vocês. E agradeço por ter dividido um pouquinho dessa história comigo. Destino, encontro de almas gêmeas, atração por energias similares, não sei. Chamem do que quiser, mas que é uma história linda, é. E saibam que também existe amor no mundo au pair. Mas nem só de amores vive uma intercambista, então agora trago outros tipos de história. A Maíse tem várias histórias de dates que são incríveis e eu amo ouvir todas. Sempre dou risada quando ela vem com uma história e já com um apelido pro boy. Então eu não trouxe nenhuma, mas 3 histórias que são curtinhas, mas que eu amo. E esse primeiro caso, por exemplo, quase custou o emprego dela. Ela estava na Inglaterra morando com uma host family e deu match com um brasileiro no Tinder. Você pode pensar o que na Inglaterra, cheio de inglês bonitão, ela me dá match com um brasileiro? Mas ela já tá cansada, gente. São muitos anos dessa vida de Tinder e vários boys gringos. Ela só queria um brasileiro para pelo menos falar em português.
Ele mandou mensagem e eles começaram a conversar. Ela tinha acabado de mudar para essa cidade onde ele morava e como estava chovendo muito nessa semana, eles foram sempre adiando o date. Um dia ele mandou uma mensagem espontânea: "E aí, vamos sair? Vamos tomar uma cerveja hoje?" E ela falou: "Vambora." Combinou com ele de se encontrarem mais tarde e pediu para ele buscá-la na rua debaixo da casa dela. Isso porque a host mom não gostava muito da ideia de estranhos terem o endereço dela, o que não está errada, né? Mas ela avisou a host que ia sair com um amigo para passear e ela já foi logo perguntando: "Mas ele vem te buscar? Você passou o endereço?" E ela falou que não, que ia encontrar com ele em outro lugar. Na hora marcada, eles se encontraram na esquina de baixo da rua e foram para um bar. Tomaram umas cervejas e conversaram. Quando o bar estava fechando, ele falou: "Ah, eu tenho mais cerveja no carro. Vamos ficar lá? A gente continua trocando uma ideia e bebendo." Detalhe importante: ainda no bar, quando a moça trouxe a cerveja com a conta, ele começou a procurar a carteira dele, procurou e nada da carteira. A Maíse já pensou: pronto, caí no golpe. Vou pagar tudo nesse date e depois ele vai sumir. Mas felizmente não foi isso que aconteceu. Ele achou a carteira depois, que só estava perdida mesmo, caída lá no carro. Dessa vez não teve golpe. Inclusive, quem tiver histórias de golpe, me manda aí, gente. Agora eu fiquei interessada. Eles estavam lá curtindo e a Rosmol mandou uma mensagem para ela perguntando se estava tudo bem. Só checando mesmo, né? Afinal, ela ia sair com um desconhecido. Ela respondeu que sim e que já estava a caminho de casa. Mas vocês conhecem esse tô chegando de brasileiro, né? Tô chegando significa tô tomando banho ainda para me arrumar e aí sim sair. Então ela disse que estava a caminho de casa, mas ainda ficou um tempo lá bebendo e batendo papo. Por fim ela falou: "Bom, agora eu tenho que ir embora, amanhã eu vou trabalhar cedo", e pediu que ele a levasse para casa. Como já era de noite, já estava tudo escuro, ela pensou: "Ah, não vou descer na esquina e andar até em casa. Ele pode me deixar lá na frente e ela nem vai ver." Pois bem, pararam em frente à porta da casa. Precisava ser em frente à porta, Maíse, não podia ser um pouquinho mais pro lado. E aí, aquela coisa, né? Uns beijinhos de despedida, e conversa mais, e beija mais. Nisso, a Rosmol mandou outra mensagem dizendo: "Ainda no seu caminho para casa?" Ela falou: "Bom, agora eu tenho mesmo que entrar, né?" Se despediu dele e quando ela foi abrir a porta de casa, estava trancada, mas não trancada normalmente, porque ela tinha a chave. A host tinha passado o trinco de segurança que fica por dentro da porta. Ela sabia que a Rosmão estava acordada, porque tinha recebido essa última mensagem há poucos minutos. Então ela mandou uma mensagem dizendo que tinha chego e pedindo para a host descer e abrir a porta para ela. Ela não tinha como entrar de outro jeito. A host mom desceu para abrir a porta já com ódio no olhar. Disse que estava muito brava com ela, que viu pela janela que o carro estava parado lá em frente e que como assim ela dava o endereço para alguém estranho, como ela deixava um carro de um estranho ficar parado lá na porta dela. Um escândalo, gente. A Maíse só conseguiu pedir desculpa e foi dormir. Não ia dar para resolver nada aquela hora da noite mesmo, então era melhor deixar para conversar no dia seguinte. A Maíse iria trabalhar de manhã no dia seguinte, porque a host ia para uma reunião no escritório, então ela ficaria com as crianças. Quando ela desceu já pronta para tomar café e começar a trabalhar, ela vê a host descendo com bolsa e tudo, com as coisas das crianças e disse que decidiu levar as crianças para o trabalho naquele dia. Claramente muito puta da vida ainda. A Maísa então perguntou para ela: "Você quer que eu vá embora?" E a host falou: "Se você quiser procurar outra família, eu não vou ficar no seu caminho." Para bom entendedor, meia palavra basta, né?
E ela já começou a pensar: ai meu Deus, vou ter que achar outra família, mudar de novo, me acostumar com um novo trabalho, outras crianças. Mas depois ela se acalmou e decidiu que conversaria mais tarde com a host, que talvez estaria mais calma também. Nessa conversa mais tarde, a host disse para ela que não se importava que ela saísse com quem quisesse, se quisesse sair na sexta e só voltar no domingo, não tinha problema nenhum, mas que ela não queria ninguém parado na porta dela e que ela tinha ficado bem brava. A Maíse disse para ela que se sentiu mal porque parecia que ela tinha cometido um crime e se desculpou e disse que não teve a intenção de desrespeitar ou nada do tipo. Elas se entenderam e ela continuou com essa família. Não teve rematch, mas essa situação toda acabou rendendo um curfew, que é, numa tradução literal, toque de recolher. É o horário para voltar para casa. Tipo quando você é adolescente, que os seus pais te dizem um horário para voltar para casa? Pois é, isso acontece em algumas host families. Ela que nunca teve curfew e nunca nem tinham conversado sobre isso, agora tinha que estar em casa às 10 da noite se fosse trabalhar no dia seguinte. Tudo isso por causa de uns beijos no brasileiro, gente. Essa segunda história dela, o apelido que ela deu para esse boy foi Prisioneiro. Então vocês já imaginam a figura, né? Ele é inglês e ela diz que ele era super fofo, gente boa, mas que tinha uma carinha de malandro, cara de prisioneiro mesmo, por isso o apelido. No segundo date, ela saiu com ele de carro para dar uma volta na cidade. Fumaram um beck, tudo errado, mas tudo errado. E ela diz que bateu uma brisa muito errada e enquanto ele ia dirigindo e mostrando a cidade, ela foi entrando em uma paranoia que ele estava sequestrando ela e ia vender os órgãos dela no mercado negro. A cada esquina que ele virava, ela pensava: é agora que eu vou morrer. Me lembrou até uma história engraçadíssima que a Ana Clara contou no programa do Porchat. Procurem lá no YouTube, é muito boa. Bom, no terceiro date com ele contou pra ela que tinha 2 filhos e que a ex dele era louca e que ele não queria mais relacionamento. Enfim, né? Ela enxergou todos os sinais que gritavam que esse cara era furada. Primeiro, se é um desconhecido e ainda mais em outro país, tomem cuidado, gente. E segundo, se o cara fala mal da ex nos dates, especificamente a chama de louca, saiba que aí tem. Fiquem atentas nas red flags, que é como chamamos os sinais a um possível relacionamento tóxico. Mais uma vez, tentando achar o príncipe encantado no Tinder, ela deu match com um outro inglês. Eles começaram a conversar, ele era super gentil e educado, como todo estereótipo britânico. E era lindo, tinha várias fotos lá no aplicativo, ela adorou. Ele fazia vários elogios, sempre mandava mensagem e ligava para ela. Mas a velha intuição estava apitando. Ela estava meio desconfiada que ele poderia ser um catfish, ou seja, um perfil falso. E ela notou também que ele não tinha foto sorrindo, nenhuma foto sorrindo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra e a Europa também, no geral, tem uma fama antiga de não tomar banho e não cuidar dos dentes, que eu acredito e espero muito que hoje isso tenha mudado, com tantas informações que a gente tem, né, pelo amor de Deus. Mas enfim, ela pediu uma ligação por vídeo para ter certeza que era ele mesmo. E ele aceitou. Eles iniciaram a chamada, ele era ele mesmo, não era fake, e foram conversando. Quando ele deu um leve sorriso, ela viu que a pontinha do dente dele da frente estava quebrada. Mas até aí ela falou: ah, não vou julgar por isso, né? Ficou tentando ver melhor para conferir a arcada dentária toda do crush, mas como ela não conseguiu ver muita coisa nesse dia, foi adiando um pouco mais o encontro e pediu outra chamada de vídeo. Nessa segunda chamada, eles estavam conversando, descontraídos, quando ele deu uma risada
e ela conseguiu ver que o outro dente da frente, sem ser o quebrado, tava preto, gente. Oh my God. Um dente quebrado e o outro podre. Eu falei pra ela, se o dente tava podre, imaginem as partes baixas como deviam estar, né? Estado de calamidade. Por fim, ela foi deixando de responder ele até ele parar de puxar assunto e, claro, nunca foi conhecer ele pessoalmente. O Lucas foi au pair em Baltimore, nos Estados Unidos. Inclusive, ele tem um Instagram muito legal e bem informativo sobre o mundo au pair. Sigam ele lá, @lucaspoppins. Lucas Poppins. Ele estava em um aplicativo de relacionamento, deu match com esse boy lá e começaram a conversar. Bem típico de todo início de conversa: oi, tudo bem? O que você faz? O que você gosta? Etc. E depois de uns dias, eles resolveram marcar o primeiro encontro. Resolveram sair para passear no centro de Baltimore, que tem uma espécie de mini porto, onde os barcos ficam ali parados e tem um parque ali também perto. É um lugar que as pessoas vão para passear. Não marcaram nada super especial, jantar em restaurante ou coisa assim. Acho que isso é bem mais comum nos Estados Unidos e Europa, que as pessoas marquem encontros em parques para curtir o dia lá e conversar, ou um dia descontraído no centro da cidade, como o Lucas fez. Lembram da primeira história da Stephanie? Eles marcaram de se encontrar na igreja e depois passear em um parque no primeiro date. Já no Brasil, eu acho que temos um pouco mais essa cultura de que o encontro tem que ser um jantar, num restaurante ou um bar, né, que seja, até porque o álcool já dá uma animada, né? Se bem que, em alguns casos, o álcool pode te fazer entrar em uma furada, mas essa história vai ficar para o final. Então, Lucas e o boy se encontraram lá, conversa vai, conversa vem. O boy fala, eu trouxe uma coisinha pra você. O Lucas já achou isso meio estranho, porque era o primeiro encontro. Eles nem tinham trocado tantas mensagens assim pro cara já levar presente, e nem saberia o gosto dele pra presente ou algo assim. Eis que o boy tira da mochila uma cabeça de Buda. What? Sabe essas estátuas do Buda, geralmente sentadinho? Mas esse era só a cabeça. Gente, ele achou aquilo engraçadíssimo, porque ele ficava pensando de onde esse cara tirou essa ideia de me trazer uma cabeça de Buda de presente. Eu não sou budista, nem conversamos nada sobre religião, e o boy também não comentou nada sobre ser budista. Ele simplesmente, do nada, no primeiro encontro, falou, tem uma coisinha pra te dar, e tirou um Buda de dentro da mochila. Não estava nem embrulhado de presente, era só o Buda mesmo, puro e simples, embrulhadinho em um papel filme. Sabe aquele plástico que a gente usa para comida? O Lucas olhou aquele Buda, pegou, falou, obrigado, né? Que legal. Com aquela cara de, meu Deus, o que tá acontecendo? E nisso o assunto mudou, o boy não explicou nada, não teve contexto do Buda, ele só entregou e disse que era presente. Ele mudou o assunto e começou a falar sobre o Brasil. E virou pro Lucas e falou, então, no Brasil tem muitas drogas, né? E o Lucas ficou igual o meme da Nazaré calculando, né? Como assim? Ele me dá uma cabeça de Buda no primeiro encontro, não explica nada e agora tá falando de drogas no Brasil? Não faz sentido nenhum. E o boy começou a falar, porque eu queria experimentar, tem uns amigos meus que dizem que as drogas do Brasil são as melhores. E o Lucas, que nem bebe, gente, tava muito sem entender. Achou que aquele assunto tava muito pesado para aquele Buda, coitado, que não tinha nada a ver com as drogas do menino. Então o Lucas falou para ele, vamos dar mais uma voltinha? Você pode guardar aí para mim o Buda na sua mochila e depois eu pego. Sim, ele usou o velho truque de mãe do na volta a gente compra. E nunca mais viu essa cabeça de Buda e nunca mais viu o boy também, né? Eu falei pra ele que eu tenho duas teorias. Ou esse boy tava realmente muito chapado e quis levar um presente nada a ver pro date, ou essa cabeça de Buda tava cheia de droga dentro. Tipo as imagens de santo, que antigamente tem essa lenda, né, que elas eram ocas por dentro e levavam contrabando. Então eu acho que esse era o Buda do pau oco. A Natália estava aqui na Holanda como au pair
e conheceu esse holandês no Tinder. Eles estavam conversando por umas 2 semanas. Ela disse que ele era super fofo, ela estava gostando de conversar com ele e ela já deixou claro que o inglês dela era básico, que ela ainda tinha dificuldade para desenvolver uma conversa e se expressar, que ela precisava de paciência para que ela ficasse calma, fosse lembrando as palavras para a conversa fluir. Gente, já é difícil se expressar direito em outra língua. Numa situação normal, imagina se você estiver nervoso, né? E ele falou para ela que ficasse tranquila, porque ele era muito paciente, que ele tinha gostado dela e que ele poderia até ajudá-la com o inglês. Muito solícito, né? Eles queriam marcar um date e ele teve a ideia deles se encontrarem no centro da cidade onde ela morava e irem para a cidade vizinha de bike. Só para vocês entenderem e não acharem a ideia muito esquisita, aqui na Holanda existem cidades pequenas que são muito próximas umas das outras. Por exemplo, de onde eu moro para chegar em uma das cidades vizinhas aqui, levaria 5 minutos de bike. A cultura da bicicleta é muito forte e o pessoal sai para ir em date ou em festa de bicicleta, é normal. A Natália já tinha sentido que ia ser furada, mas falou, bom, beleza, vamos lá, a gente acha um café e senta para conversar e tal. Chegando no dia marcado, eles se encontraram e foram pedalando para chegar até o destino. No caminho, ele foi tentando conversar com ela, puxando conversa, e não dá muito certo, né? Até porque ela não estava aqui há muito tempo, estava pegando o jeito ainda da bike, onde tem que parar, onde não tem, dá sinal para virar, porque aqui não é bagunça não, tem regras como no trânsito. Então ela tinha que prestar atenção na bike, tentar entender o que ele estava falando com ela, responder, e eu entendo muito bem o que ela quer dizer, porque às vezes quando você e uma outra pessoa estão lado a lado nas bikes e conversando, de repente vem uma bicicleta atrás de você, que está mais rápida, e é normal aqui que eles toquem uma campainha para te avisar, opa, tô querendo passar, sai da frente. E aí você tá conversando com a pessoa, a bike vem, você tem que sair da frente, deixar a pessoa de trás passar e depois voltar pro lado da pessoa que você tá junto e continuar a conversa. Às vezes é um saco, porque é toda hora a gente passando e a conversa não flui, ainda mais em um primeiro date, né? E ela diz que um não estava conseguindo entender o outro. Toda hora era a bicicleta querendo passar por eles. E aí ela falou para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá no destino, nessa cidade, a gente acha um lugar para parar, senta e conversa melhor, porque fica difícil conversar andando de bike. E ele falou, tudo bem. Na entrada dessa cidade onde eles estavam indo, ele puxou a conversa de novo, perguntando, quanto tempo você estuda inglês? E aí ela falou, eu estudo mesmo desde o ano passado. E eu vim pra cá com esse objetivo de melhorar o inglês. Eu sei que ainda é muito básico, como eu te falei, mas eu tô estudando e tô me esforçando para aprimorar. E ele não falou mais nada. Chegando lá no centro dessa cidade, eles acharam um café e ela falou, vamos parar aqui, vamos naquele café. Ela já foi parando, descendo da bike. Ele nem mesmo desceu da bicicleta. E falou para ela, então, sabe o que é? Eu acho que não vai funcionar isso. Esse date não vai dar certo, porque eu tô procurando por um relacionamento. E a base de um relacionamento é uma boa comunicação. E o seu inglês não é bom, eu não estou te entendendo, e você não consegue me entender também. E aí ele parou e falou para ela bem pausadamente, como se ela fosse uma louca, né? Você está entendendo o que eu estou falando pra você? Are you crazy? E aí ela falou pra ele, sim, eu não sou idiota, mas você vai me deixar aqui então? E aí ele falou, desculpa, mas sim, eu prefiro ser sincero com você logo e eu acho que não vale a pena seguir em frente. Eu vou voltar então pra estação, pegar meu trem e eu espero que você encontre alguém legal e seja feliz. Ela falou, ok. Ele foi embora e ela ficou mal pra caramba. Ficou arrasada, chorou muito. E nesse dia ela falou pra ela mesma, eu não aceito isso na minha vida. Nunca mais eu vou deixar alguém fazer isso comigo. E usou essa experiência como combustível para estudar mais e melhorar o inglês. Essa história foi cruel de ter vivido. Esse holandês foi
bem rude, bem mal educado, bem babaca, mas foi o que fez ela acelerar o processo de aprendizado. Como ela mesma disse, ela pegou esse limão e fez uma boa limonada. Ainda falando sobre holandeses, eu vou contar agora o relato da Maria, que conheceu esse rapaz no OkCupid, que é também um aplicativo de relacionamento. Eles ficaram conversando por um bom tempo e ele a chamou para sair, para um encontro. Nesse mês, o pocket money, que é como chamamos o salário da au pair, que traduzindo literalmente significa mesada, já que não é um valor de salário mesmo, nesse mês esse dinheiro já estava comprometido. Ela tinha as metas dela de guardar uma parte para fazer viagens maiores nas férias de verão, o restante já tinha ido em viagens curtas ou rolês nos finais de semana. Ela estava com bem pouquinho dinheiro, então quando ele a chamou para sair, ela falou: olha, esse mês eu tô sem grana, não vou poder, vamos esperar mês que vem, quando cair o pagamento a gente marca. Ele falou para ela: não se preocupa, vamos sair, a gente vai em algum lugar para comer na hora do almoço e eu pago, não tem problema. Ela falou: bom, se você não se importa, tudo bem, a gente pode marcar. Então até aí, na história da Maria, tava tudo normal, né? Primeiro date, iam sair, ele ia pagar a conta e vida que segue. Eles marcaram a data e no dia combinado foram até um café, lanchonete. Era tipo um café mesmo, que você pode ter opções de sanduíches ou até algumas opções de almoço. Se bem que almoço de holandês é pão, né? Então já me confundiu aqui nessa parte. Chegaram lá e na hora de pedir algo para comer, ela acabou escolhendo um wrap de frango. Quando chegou, eles começaram a comer e ele falou para ela: nossa, é bastante comida, né? E fez um comentário do tipo: ai, não é saudável comer muito até ficar muito cheio e tal. Ela já achou estranho, mas falou: bom, tudo bem, realmente era uma porção boa e nem era muito caro, era tipo uns 5 ou 6 euros. Beleza, deixou pra lá, foram conversando e aí dali a pouco ele fez de novo um outro comentário. É porque não é legal comer mais do que o necessário no almoço, né? Não é saudável. E aí ela já se ligou. Falou: bom, já entendi que ele não quer que eu peça mais nada. Como ele que vai pagar, né? Ela já imaginou que ele estava pensando na conta. Se ela fosse pedir mais coisa, a conta ia ficar mais cara. Ele comeu o lanche dele e ainda pediu um pedaço do dela para experimentar. Engraçado, né? Para quem disse que não era saudável comer muito, mas enfim. Ela até deu um pedaço do lanche dela para ele, continuaram lá conversando e ele começou a contar da vida dele. Ele estava há 8 anos desempregado e ele morava com o pai enquanto não achava o trabalho que queria. Quando ela terminou o lanche, ele falou: ah, então, né, vamos indo. Foi pedindo a conta. E aí ele falou para ela algo muito sutil. Ela não se lembra exatamente, mas foi algo do tipo: ah, você quer que eu pague mesmo a sua parte? Unbelievable. Ela, que já tinha sacado qual era a dele, já tinha entendido as indiretas, falou: não, deixa que eu pago a minha parte. Ele falou: tudo bem. Nem perguntou 2 vezes, nem piscou. Date com boy muquirana não dá, né, gente? Uma coisa é dividir a conta, que é muito comum aqui na Holanda. Inclusive tem uma expressão em inglês para isso, let's go Dutch, que significa literalmente vamos fazer como os holandeses. Ou seja, vamos dividir a conta. Eu lembro que no meu primeiro date com meu namorado, na hora de pagar a conta, eu quis fazer uma graça, né? E usei essa expressão, let's go Dutch. E ele falou: não. A gente tem essa fama, eu sei, eu acho essa atitude legal, mas o primeiro date, o homem sempre deve pagar a conta. Questão de gentileza, ele acha. No caso da Maria, além de muquirana, o boy era sem noção, né? Porque ele tinha dito que ia pagar. Ela tinha falado para ele antes que estava sem dinheiro e que era para eles deixarem para se encontrar outro dia. E chega lá, ele dá indiretinhas e no fim praticamente sugere que ela pague a parte dela. Enfim, ela, como uma boa au pair bem orgulhosa, pagou a parte dela, saiu de lá e não falou mais com mão de vaca. A Gabriela morava no Texas como au pair. Conheceu o boy também no OkCupid, mais uma vez esse aplicativo por aqui.
e estavam saindo, se conhecendo há algumas semanas e chegaram naquela fase de falar: "Ah, gosto de você, penso em um relacionamento sério e tal". Aquelas conversas que vão surgindo e mostram que a pessoa está interessada em algo mais. Um belo dia, ele falou para ela: "Olha, precisamos conversar, porque se vamos começar algo sério, você precisa saber de algo. Eu tenho um filho de 5 anos que mora com a mãe em outra cidade". E aí ela falou: "Ah, tudo bem, que legal você compartilhar isso comigo". Ela imaginou: poxa, ele realmente quer algo sério comigo e quis me contar essa parte tão importante da vida dele, que é um filho, né? Continuaram se vendo e um outro dia ele veio com uma outra conversa, dizendo: "Olha, gosto muito de você, mas eu preciso de um tempo para mim. O que aconteceu no passado mexeu muito comigo". Uma conversa totalmente oposta, né? Mas ela entendeu, falou: "Ah, tudo bem. Se você precisa de um tempo, se não é um momento bom para você, beleza". Uns dias depois, ela recebe uma mensagem no Instagram de uma menina que ela não conhecia, dizendo: "Oi, de onde você conhece o fulano?". Ela respondeu dizendo que conheceu ele no aplicativo e eles começaram a sair. E a menina falou: "Ah, é porque eu sou a namorada dele". E aí, essa menina que se referia como a namorada contou para ela que eles tinham não um, mas 2 filhos juntos e que eles já tinham um relacionamento há 6 anos e que sempre foi tranquila em relação a amizades dele, e era isso que ele falava para ela, que a Gabriela era uma amiga. A Gabriela disse: "Bom, a gente estava saindo faz um tempo e ele não me trata só como amiga, não". E a namorada disse que ele não sabia colocar limites nas amizades que ele fazia no aplicativo, que ele fazia isso desde sempre, mas que ela acreditava que ele iria mudar, que ele iria melhorar no futuro. Que inclusive, um mês atrás, ele tinha ido para a cidade onde ela morava para fazer uma surpresa romântica. Bom, depois disso, a Gabriela bloqueou ele de tudo, sem nem falar nada, para não perder tempo ouvindo as desculpas e mentiras que ele ia contar, né? Agora, para finalizar, eu vou deixar 2 casos que mais parecem uma fanfic, mas que realmente aconteceram. O primeiro caso é da Vanessa, que mora no estado de Nova York como au pair. Ela diz que a host family dela sempre gostou de arrumar namorado para au pair e já aconteceu antes. A antiga au pair até casou com um date que a família arrumou para ela. Então a host mom teve a brilhante ideia de juntar o irmão dela com a Vanessa. Inclusive ele ia se mudar para morar com eles. A Vanessa falava: "Ai não, para com isso. Imagina, não vou ficar com seu irmão". Bom, em uma viagem para a Flórida com a família, o irmão da host também se juntou a eles e chegando lá, os quartos dela e dele eram bem separados dos outros por uma porta e o banheiro eles compartilhariam. A host pensou em tudo mesmo, hein? Eles acabaram criando intimidade e começaram a fazer tudo juntos. Ir à praia, piscina, fazer compras. Um belo dia, eles estavam curtindo a praia juntos e acabaram se beijando. Missão cumprida, host mom! Depois disso, ele se mudou para a casa da família, o que já estava combinado para acontecer, e estava dormindo no basement, que eu já expliquei aqui em episódios anteriores, é o porão da casa, e geralmente nos Estados Unidos é um cômodo bem espaçoso. E adivinha quem começou a escapar escondida no meio da noite para ir para o basement? Pois é, a própria, a au pair. Ela diz que estão vivendo esse romance escondido na casa da host family e que além das fugas no meio da noite, quando ela tá sozinha com o bebê que ela cuida na sala de brinquedos, o boy vai lá e beija ela. Ai, ai, a fic já vem pronta e não, eu não tenho um desfecho para essa história, porque ela ainda está acontecendo, Brasil. Em tempo real, a Vanessa tá pegando o irmão da host mom. Estamos todos agora na torcida que isso vire um belo romance, casamento, filhos e um filhote de labrador, com uma história muito legal de como tudo começou. O Fernando diz que para contar essa história, ele precisa primeiro dizer que ele tem a personalidade de
agir sem pensar muito. Ele só faz o que sente no momento e às vezes isso traz boas ideias, o que é bom, mas às vezes ele tem que lidar com certas situações por causa dessa personalidade impulsiva. Ele tem 21 anos de idade. Bom, isso já explica o porquê ele age sem pensar direito, né? Quem nunca com 21 anos? Ele é au pair e é o primeiro au pair gringo aqui do podcast. Ele é da Espanha. Hola, que tal? Muchas gracias! Ele foi para cuidar de uma criança só e a família tem também uma outra filha que já é maior de idade, com 20 anos. E vamos chamá-la aqui de Ana. Ele diz que eles começaram a flertar, mas que ele demorou um pouco para perceber e que no começo ele achava que ela só estava sendo legal com ele. Ela estava saindo com um outro cara na época que era meio babaca e o Fernando tentava ajudar com conselhos e estando aberto a ouvir. Então eles ficaram super próximos e passavam bastante tempo juntos. Eu fico pensando que se você vai para outro país para morar com uma família local e eles têm um filho que tem a mesma idade que a sua, provavelmente vocês vão, pelo menos, tentar ser amigos, descobrir coisas em comum, sair juntos e passar tempo juntos. E foi o que eles fizeram. Um belo dia, eles estavam juntos conversando, fazendo piadas, bebendo, típico rolê de jovem, né? Já estavam meio bêbados e já estava ficando tarde. Então ele foi pro quarto dormir. Enquanto ele tentava dormir, ele ouviu um barulho e nessa hora ela acendeu todas as luzes do quarto para fazer uma pegadinha. Ela queria meio que assustar ele. E aí ele falou: "Ah, que engraçado, né? Que estranho também que você tá no meu quarto 1h da manhã, mas tudo bem." E aí eles foram conversando ali um pouquinho e começou aquela coisa do flerte. E ele falou pra ela: "O que você quer?" E ela falou: "Nada, tô indo." E quando ela chegou na porta do quarto dele, ela parou, olhou pra ele, desligou as luzes e correu até a cama dele. Segura a emoção, gente. Como ele já se explicou lá no começo, ele diz que não teve nem um minuto para pensar e só seguiu o momento. Eles começaram a se beijar, mas de repente, num lapso de consciência, eles pararam e falaram: "Não, a gente não pode fazer isso, é melhor não, nossa, vai dar problema." Então ela foi pro quarto dela e ele ficou lá pensando: "Meu Deus, o que acabou de acontecer aqui?" No dia seguinte, o clima estava meio esquisito, né? Claro, estavam meio com vergonha ou se sentindo constrangidos, mas nesse dia, por coincidência, o au pair anterior dessa família veio para visitar. Então eles tiveram um motivo para a festa, beberam o dia todo e ficaram lá jogando conversa fora. E como vocês já podem prever, ficaram bêbados de novo. Acabaram se pegando e aí não teve jeito. Nessa noite rolou. Uau! Na manhã seguinte, ele acordou naquela ressaca. E sabe aqueles segundos do dia seguinte que você não lembra muito bem o que aconteceu no dia anterior? E de repente você vai juntando as peças? Pois é, ele pensou: ferrou, isso não pode ter acontecido. Ele foi no quarto ao lado, onde o au pair anterior dessa família, que estava lá como convidado, estava dormindo, e conversou com ele. "Cara, você sabe o que aconteceu ontem? Eu me lembro de ter transado com a Ana, mas agora eu espero muito que tenha sido só um sonho, porque isso não pode acontecer." Imagina, isso podia deixar o clima bem chato pelo resto do ano que ele ainda tinha de programa. Esse outro au pair falou: "Sim, cara, vocês se pegaram mesmo, e inclusive eu ouvi tudo aqui do outro quarto." E aí ele disse que o clima pesou demais, ele ficou super preocupado e chamou a Ana para conversar. Ele disse para ela: "Olha, eu te adoro, isso aconteceu, a gente tava bêbado e não pode acontecer de novo." E ela falou: "Ah, você tá com medo por causa dos meus pais." E ele falou: "Claro, eu acho que é um grande problema para mim se eu fizer sexo com a filha do dono da casa, né?" Sem dizer nada para ele, só na cabeça dela, a Ana pensou: "Bom, se o problema é esse, se o problema é meus pais, eu vou resolver." Mais tarde, minutos antes do Fernando descer para jantar com a família toda, ele recebeu uma mensagem da Ana dizendo: "Eu acabei de contar para minha mãe e ela contou para o meu pai." Ele disse que nesse momento era como se todo o sangue tivesse saído do corpo dele. Ele estava
pálido e não conseguia nem respirar. Ele só pensava que ia levar uma surra do pai dela. Ele respondeu perguntando por que ela tinha feito aquilo, sem falar com ele primeiro. Ele estava desesperado. Desceu para jantar, porque não tinha outro jeito. E apesar do clima esquisito, o pai não falou nada e agiu normalmente. Mais tarde, a Ana disse para ele que quando ela contou para a mãe, que contou para o pai o que aconteceu, o pai só disse que não queria saber nada e que iria agir como se nada tivesse acontecido. Sim, o au pair transou com a host sister. Oh my God. E eu acho que foi por um milagre que esses pais não expulsaram ele da casa ou interromperam o contrato. Ele diz que morar na mesma casa com ela, eles sendo jovens e interessados um no outro, era uma possibilidade alta de que em algum momento isso ia acontecer. Mas por fim, os dois decidiram que era melhor eles não passarem mais tempo juntos, melhor não ficarem sozinhos e principalmente se tivesse álcool envolvido, né? E além disso, agora essa host family que antes só tinha au pair homem, não quer mais. Agora eles decidiram que a próxima au pair vai ser uma mulher. Então eu vou ficando por aqui nesse episódio delicioso de dates. Eu espero ter mais histórias dessas para contar, porque eu amei gravar esse episódio. Então se você tem uma história, me manda. E fica aí a lição de cada história, né? Tomem cuidado quando forem para dates fora do seu país. Aliás, tomem cuidado de qualquer forma. Saiba que é possível achar sim o amor da sua vida, ou pelo menos ter um date incrível. Mas também pode ser que seja um date furado, ou pode ser que você se apaixone por um membro da host family. Inclusive, quem tiver história aí com single dad, single mom, me manda que eu quero saber das polêmicas. Gente, um beijo, feliz Dia dos Namorados para todos. Me sigam aqui no Spotify para mais episódios toda semana. E lá no Instagram também, @casosdeaupair. Te vejo no próximo episódio com mais casos de amor ou não de au pair.